Hora de falar sobre o São Paulo. O técnico Hernan Crespo pediu paciência da torcida e da imprensa para com o Lucas Moura. Temporada muito abaixo do meio atacante. Só 25 jogos, 5 gols e uma assistência. O Lucas Moura tem o segundo maior salário do elenco do São Paulo, R$ 1.800.000 mensais. Só o Oscar ganha mais, R$ 2.300.000. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e permanecerá no São Paulo pro próximo ano. A expectativa do Hernan Crespo é de que o Lucas Moura possa render muito mais no finalzinho dessa temporada, no início da outra, especialmente se não tiver mais lesões. Abre aspas para o técnico argentino: o Lucas sabe que precisa retornar ao jogador que todos nós conhecemos. Ele ainda não está nesse patamar e estamos aguardando o verdadeiro Lucas Moura. Precisamos de tempo e ao longo desse caminho esperamos que ele faça muitos gols. Lucas nem foi titular no empate em 2-2 contra o Flamengo, até porque há a percepção de que se ele for colocado para jogar muitas partidas seguidas como titular, pode acabar tendo uma nova lesão. Você, São Paulino, ainda confia no Lucas Moura? Ficaria com ele para 2026? O que você acha da ideia de sugerirem ao Lucas Moura que ele aceite uma redução salarial e só receba seu salário cheio em caso de utilização total durante o mês? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero te atualizar agora sobre o São Paulo. Surgiu nas últimas horas o boato de que Cédric, lateral direito de 34 anos de idade, poderia voltar para o futebol português. O nome do clube não foi divulgado, mas ele estaria na mira de um time do seu país, disposto a contratá-lo no mês de janeiro. São Paulo está absolutamente à vontade e tranquilo em relação a essa especulação. Primeiro, porque o Cédric tem contrato até dezembro de 27, ou seja, ele só sai se o São Paulo aceitar uma compensação financeira. Depois, porque o Cédric é titular absoluto e tem um salário hoje no São Paulo que só seria compatível se ele fosse contratado pelo Benfica, pelo Sporting ou pelo Porto. E olha que ele precisaria chegar para ser titular por lá, para ter salário parecido ao seu atual, ou seja, o São Paulo está absolutamente tranquilo, confiante de que não há nenhuma chance de o Cédric sair. Até porque, embora ainda não tenha encantado, ele é um cara que faz o arroz com feijão com alguma qualidade. 41 partidas na atual temporada, sendo 34 como titular. O São Paulo pode precisar de um lateral reserva para a próxima temporada e não se descarta a chance de Moreira, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Porto, voltar em 2026. Que nota você dá de 0 a 10 para o futebol do Cédric com a camisa do Tricolor? Já usa o espaço para comentário para registrar sua nota, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que segue vivo na briga por vaga em Libertadores da América. Tricolor que chegou a emplacar 7 derrotas em 8 jogos, dava a impressão de que correria risco de rebaixamento, mas depois de mudanças estruturais, com o Márcio Carlomagno à frente do departamento de futebol, a coisa melhorou. São Paulo havia vencido o Bahia e o Vasco, e na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro empatou com o Flamengo, deixando boa impressão. Tivesse mais alguns minutos e é possível até que o São Paulo vencesse. Os gols do Tricolor: Luciano no primeiro tempo, Ferreira na etapa final. Ferreira chegou a 8 gols e está a 2 de fazer com que o craque Neto tenha de pagar uma promessa em seu programa. Com o empate, o São Paulo vai a 45 pontos, segue em oitavo, abrindo um ponto de vantagem para Vasco e Corinthians, que perderam na rodada. O Vasco e o Corinthians são os times que mais ameaçam a oitava posição do São Paulo. O São Paulo vai precisar nessa quinta-feira torcer para que o Fluminense tropece contra o Mirassol, jogo no Rio de Janeiro. Isso porque o Flu é o 7º e era o time que hoje estaria garantindo a última vaga para pré-Libertadores. O Fluminense aparece com 47 pontos. Se perder, fica a 2 pontos do São Paulo. Se vencer, abre bastante distância. O Botafogo venceu na rodada dessa quarta-feira e foi a 51 pontos. Mas é importante lembrar que o São Paulo, mesmo em oitavo, pode acabar conseguindo a classificação para pré-Libertadores. Isso vai acontecer se alguém campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros, casos nesse momento de Cruzeiro e Fluminense. Só para completar sobre o São Paulo, próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, mais uma vez na Vila Belmiro, com a necessidade de vencer para não perder distância dos times na parte de cima. Bora falar agora sobre o São Paulo, que segue com muitas dificuldades, reduzindo seus custos e também a dívida líquida. Informação divulgada nessa terça-feira dá conta de que o Tricolor conseguiu reduzir sua dívida líquida no terceiro trimestre de 2025 para algo na casa dos 913 milhões de reais. Parece uma redução pequena, mas é importante registrar que o São Paulo vinha, nos últimos anos, aumentando a sua dívida. Então, só de não aumentá-la já é uma grande vitória. Tricolor que fez uma série de
economias, não investiu em nenhuma contratação de atleta para o departamento de futebol profissional. Todos os jogadores que chegaram a custo zero, apenas em troca de salários, direitos de imagem e luvas. Esse raciocínio deve ser mantido para a próxima temporada. Os investimentos maiores têm sido feitos em contratação de atletas de base, que certamente custam muito menos. Ainda assim, há muito caminho a ser percorrido. São Paulo precisa urgentemente de novas receitas, até por isso a realização de 6 shows que vão assegurar cerca de 20 milhões de reais livres de impostos. Esse valor equivale a mais de um mês da folha salarial tricolor. Que nota você dá para os dirigentes do São Paulo? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que vai precisar de pelo menos mais uma venda ou até 2 para fechar a temporada no azul. O balancete divulgado dentro do São Paulo no Conselho de Administrativo mostra a necessidade de mais 55 milhões de reais com vendas de atletas até o fim dessa temporada. A gente está falando de algo na casa dos 9 milhões de euros. E a julgar pelas últimas vendas recentes feitas pelo São Paulo, como por exemplo a do Henrique Carmo, jogador de enorme potencial negociado por 6 milhões de euros, dá para imaginar que uma venda só não seja suficiente para que o tricolor alcance esses 9 milhões de euros. O presidente Júlio Casares tem batido na tecla de que quer fechar 2025 no azul, e para que isso ocorra, ele vai precisar buscar esses 55 milhões de reais em transferências de jogadores. Se você fosse dirigente do São Paulo, como você obteria com vendas de atletas tal quantia? Difícil imaginar quem é que pode garantir tanto dinheiro. Importante registrar também que esses 55 milhões vem numa temporada em que o São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas. Com as negociações já definidas do Galo, que vai para o River Plate, e no Nestor, que fica no Bahia, esses jogadores estavam por empréstimo e serão comprados. O São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas, ainda assim vai precisar desses 55 milhões de reais para alcançar um superávit pouco comum dos últimos anos. Quero falar agora sobre o São Paulo, que corre risco de perder mais jogos dentro do seu estádio por conta de shows. E agora eu já estou me referindo a 2026. Se o tricolor for para pré-Libertadores, existe a chance real de ele não atuar dentro do seu estádio. Isso porque o tricolor fechou a realização de um show do AC/DC para 24 de fevereiro. E a Conmebol já divulgou o calendário para o próximo ano, prevendo que as datas das semanas de 18 e 25 de fevereiro estarão reservadas para a segunda fase da pré-Libertadores. Se o São Paulo for para a Libertadores, é enorme a chance dele ir para a pré-Libertadores, ficando com a 6ª ou a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o brasileiro tem um G7 que pode ser até G8 se um time campeão da Copa do Brasil também estiver entre os primeiros. Mas importante lembrar que o São Paulo já não joga mais daqui até o fim do Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio. São mais 4 partidas como mandante: Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional. Todas as partidas serão disputadas na Vila Belmiro, tudo por causa da realização de 6 shows. Os 2 primeiros já foram, do Imagine Dragons, ainda há mais 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park e a outra da Dua Lipa. O Hernan Crespo, depois da vitória contra o Vasco, foi perguntado: e aí, você vai jogar contra o Flamengo na Vila Belmiro? Qual é a dificuldade, abre aspas, para o técnico argentino? Temos que nos adaptar a todas as coisas que acontecem. Vamos saber como a gente vai enfrentar esse jogo um pouco mais para frente. Agora quero comemorar, disse o Crespo, muito feliz com a vitória por 2-0 contra o Vasco. O São Paulo não vencia o Cruz Maltino em São Januário há 12 anos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.